Olá, queridos amigos e amigas, um excelente início de semana para todos nós. É muito bom estarmos aqui, iniciando mais uma semana de reflexões, nestes minutinhos que nós nos dedicamos a estar aqui cuidando do nosso espírito, cuidando da nossa alma. Então, roguemos para que Jesus, o nosso divino amigo, fique aqui conosco neste momento, que Ele se faça presente no nosso coração, nos iluminando, nos guiando e abrindo o olhar da nossa alma para o ensinamento de hoje. Então, Jesus, fique conosco, Cristo nos abençoe hoje e sempre. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje a gente vai começar a nossa segunda-feira, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletir o item 12 da passagem, ação da prece, transmissão do pensamento. E nos lembremos que esta passagem, ela contém muitos itens, e hoje o item que vai inspirar a nossa reflexão aqui é apenas o item 12 desta passagem, o qual já inicia aí nos dizendo algo muito importante sobre os males que nós sofremos aqui na Terra. E ele diz assim, que se pudéssemos dividir em duas partes, em duas categorias, esses males que nos afligem aqui durante a nossa reencarnação, poderíamos categorizar assim, aqueles que são evitáveis e aqueles que não são evitáveis. Então vejamos que o nosso evangelho, ele esclarece para nós que há situações, há momentos dolorosos na nossa vida que não tem como ser evitados porque já estava no nosso delineamento reencarnatório. Nosso espírito irá precisar passar por essa prova, por esse momento de expiação, que muitas vezes é um momento doloroso, mas é um momento de aprendizado para ele. Então, dessa forma, se caracteriza como uma prova, como uns males, como aflições que a gente não tem como evitar, porque já está no delineamento reencarnatório nosso. Mas, em contrapartida, há males, há aflições, há sofrimentos que são evitáveis, que a gente pode sim evitá-los na nossa vida, que são males, que são consequências de comportamentos da nossa vida presente. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para nós. Muitas vezes nos deleitamos nos excessos da vida, nos deleitamos em todos os tipos de excesso. Chegará um momento que a gente colherá os infortúnios de ter nutrido tantos excessos na nossa vida. Então vejamos que se a gente não tivesse se deleitado em tantos excessos, a gente não teria a consequência desses infortúnios. Então vejamos que há sim males, situações, momentos aflitivos que a gente pode evitar. É só a gente não transgredir a lei de Deus, é só a gente não seguir no caminho do mal. Dessa forma, a gente evita muitas aflições, muitos sofrimentos. E vejamos que para nós ter esta consciência ainda, que há muitas situações, aflições que a gente passa, que a gente pode evitar, para nós ter essa consciência ainda é um cadinho difícil, digamos assim, porque os nossos olhinhos ainda estão muito fechados, muitas vezes, porque o nosso coração ainda tem muitas chagas morais, muitos vícios morais a serem trabalhados. Então, por vezes, a gente tem comportamentos, pensamentos e desejos que vão resultar na própria vida presente em aflições. Só que a gente ainda não percebe, a gente ainda não tem essa consciência tão viva disso. Por isso, o nosso evangelho de hoje nos rememora uma forma da gente ter uma ajuda nesse sentido, que é a questão de rogar inspiração e amparo aos bons espíritos para que nos proteja destes pensamentos maus, para que nos proteja desses maus sentimentos. Então vejamos que como que para nós
ainda. É tão difícil ter esta consciência tão em harmonia, tão em comunhão com Deus, dos nossos pensamentos, dos pensamentos mais elevados, dos desejos mais profícuos. A gente precisa de ajuda. Precisamos de amparo para nos manter em harmonia, para nos mantermos nesse caminho, nessa comunhão com Deus, nosso Pai. Por isso se faz essencial para nós ainda rogar ajuda, solicitar a inspiração dos bons espíritos, com a finalidade de pedir força para resistir aos maus pensamentos e aos maus desejos. E quando nós, humildemente, solicitamos bons conselhos, boas inspirações, boas ideias, solicitamos força aos bons espíritos, eles vêm até nós ouvir a nossa rogativa e nos amparar. Aqueles bons espíritos que se afeiçoam a nós, o nosso anjo guardião, os queridos amigos espirituais que simpatizam conosco, eles vêm até nós neste momento de ligação entre pensamentos através da prece, vêm ouvir, nos auxiliar, nos inspirar bons pensamentos, bons conselhos para o que estamos solicitando, vem nos inspirar força, nos inspirar coragem, nos inspirar resignação. Mas é importante a gente pontuar aqui que eles ficam no campo da inspiração, apenas da inspiração. Nenhum bom espírito vai resolver o problema por nós. Nenhum espírito amigo, nosso anjo guardião, não vai retirar os problemas que temos que passar, mas eles vão nos inspirar para que nós tomemos a solução, para que nós possamos agir. Então, novamente, vou reafirmar aqui para nós. Quando a gente solicita amparo, ajuda, bons conselhos, os bons espíritos vêm e nos inspiram. Apenas inspiram, apenas nos dão o bom conselho através do pensamento, da afinidade com o pensamento. Mas eles não tomam a decisão por nós, porque fica ao nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, acatar ou não essa boa inspiração, acatar ou não esse bom conselho que surgiu na nossa mente e a gente fala, nossa, tive uma ideia, acho que é isso. Fica a nosso critério, a nossa escolha, porque eles não podem agir por nós, eles não mandam em nós, mas eles nos inspiram carinhosamente, amorosamente, nos inspiram a seguir um caminho mais profícuo de acordo com o que a gente está solicitando. Mas fica ao nosso livre-arbítrio, à nossa escolha. Por isso que a gente tem que ter o nosso coração sempre elevado, em comunhão com Deus, para a gente abrir as portas da nossa alma, para conseguirmos ouvir esses bons pensamentos, para entrar em afinidade com eles, para que eles possam nos ajudar e que a gente possa acatar esses bons conselhos, essas boas ideias que apenas nos conduzem ao caminho do bem. Então, meus queridos amigos e amigas, nosso evangelho de hoje nos rememora que durante a prece peçamos amparo, peçamos por força, porque somos seres ainda muito pequeninos, nós precisamos de ajuda sim para caminhar. Nós precisamos em muitos momentos da vida de força para enfrentar as dificuldades. Então, os bons amigos, os bons espíritos estão aí também para nos amparar, para nos auxiliar, aqueles que nos querem bem, eles zelam por cada um de nós. Então vamos rogar amparo, ajuda. Se estivermos com dúvida em alguma coisa, roguemos uma inspiração do que Deus deseja, do caminho que Deus deseja que nós tomemos, do que seria a vontade de Deus, e dessa forma a gente caminha sempre em comunhão com o nosso amado Pai, em comunhão com Jesus, com a vontade do nosso divino amigo
que é o Cristo. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é a nossa mensagem de hoje, nos rememorando aí que somos seres pequeninos e precisamos sim de amparo. Com isso, queridos amigos e amigas, eu convido a todos a gente encerrar a nossa reflexão desta segunda-feira, levando esse ensinamento, essa palavra de esperança no nosso coração. Essa foi uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Convido a todos a leitura na íntegra da nossa passagem, a qual detalha muito mais para nós sobre essa questão da transmissão do pensamento e sobre as rogativas aos bons espíritos que nos amparam e que nos auxiliam com a permissão sempre de Deus. Fiquem em paz, uma excelente segunda-feira, que assim seja.